Então vamos continuar com a sessão 2, agora a parte B da sessão 2, em que o Levinas ainda, como toda a sessão 2, ele ainda percorre esse conteúdo que um psiquismo possa ter, né, na sua instância individual, de pessoa moral, que se divide entre uma interioridade repleta, uma interioridade realizada, né, e por ela uma específica solidão do ser, e ao mesmo tempo uma abertura pelo desejo metafísico de resposta, de responsabilidade ao outro que me faz face, né? Nesse momento ele ainda está nesse caráter de interioridade de um psiquismo que frui o mundo, que frui do mundo. Nessa parte B agora, o Levinas vai fazer uma distinção que é fundamental para ele e que é um preciso diálogo com a tradição, pontualmente com a fenomenologia de Husserl, né? Em toda essa parte B, essa distinção está marcada. É isso que ele tá propondo aqui, para que fique bastante claro uma fronteira entre o que ele chama de a vida que eu vivo, e é uma vida que eu tenho consciência, e é uma vida que passa por um tratamento teorético, e por outro lado, o fato da vida, o fato de eu vivê-la, que é a fruição mesma da vida. Ele quer marcar essa distinção porque ele quer marcar uma separação com a fenomenologia, né? Esse psiquismo enquanto consciência ou inconsciência, que para o Levinas andam em paralelo, ele quer tirar da consciência o seu caráter intencional, ele quer colocar a consciência num lugar de fruição, né? Então, para isso, ele precisa dessa distinção, e é isso que ele está fazendo aqui com mais clareza de limiar. Então, se de um lado a gente tem o que ele vai tratar com mais demora, né? O fato da vida, a fruição da vida, como uma espécie de ultra-realismo, ou melhor, um ultra-empirismo, que não tivesse implicado nem o instinto, nem o intelecto, tampouco o social. Então, o fato da vida, por um ultra-empirismo, ele não chama o intelecto à compreensão, nem um instinto, nem um patos específico, tampouco o social, né? Já que a gente está numa instância solitária ainda do ser, do existente, né? Já existente porque posicionado na existência. Mas onde esse eu se encontra na fruição, em fruição, e na condição de um corpo nu e indigente. Então ele vai tratar dessa distinção com a vida que eu vivo, o fato da vida e a vida que eu vivo, marcado a princípio por isso que ele vai chamar de um corpo nu e indigente. Por outro lado, e assim que ele começa a sessão, ele precisa dar conta do que a fenomenologia falou da vida, dessa vida que eu vivo, né? A fenomenologia também começa com o realismo. Isso é muito importante para Levinas. Assim. Isso é o que leva Levinas a esse diálogo permanente com a fenomenologia, esse realismo fenomenológico em que o fluxo da vida é tomado de frente, né? A consciência é justamente esse endereçamento a esse fluxo da vida. Só que esse endereçamento passa por uma intencionalidade teorética da consciência, né? E a consciência como ato objetivante, como ato que objetiva o mundo. Eu sempre falo objetifica o mundo, desculpa. Tem jeito, é uma economia de linguagem. Como fato que objetifica o mundo, que torna o mundo objetivo, né? No sentido do objeto, tal como Husserl a concebeu, né? Isto é, seja como uma representação, seja como que fundada numa representação. Então é assim que ele vai começar essa primeira parte da parte B da segunda sessão.
Apressando-se, portanto, em reforçar da fenomenologia russeliana o seu alcance realista, Levinas constata a afirmação fundamental da fenomenologia russeliana de que uma coisa é o objeto da consciência e outra coisa distinta é a consciência, o ato da consciência. E esse objeto da consciência, ele é quase como que um produto da consciência. E é um produto como sentido emprestado por ela. Então, se de um lado eu tenho uma inteligibilidade, uma consciência, o ato da consciência enquanto inteligibilidade, do outro lado eu tenho uma representação do objeto, né, que se dota de sentido e um sentido emprestado pela consciência, nas palavras do Levinas. E essas duas noções, uma inteligibilidade de um lado e um objeto da consciência, uma representação de outro, elas são noções equivalentes na fenomenologia. Né? Portanto, há uma exterioridade que entrega o seu ser à inteligibilidade, ao pensamento, e entrega o seu ser na clareza, mas com pudor, com uma certa reserva. E de outro lado, eu tenho o fato da inteligibilidade ser para o objeto da representação, o fato da representação, ser o fato da inteligibilidade ser para o objeto a possibilidade do objeto se determinar pela consciência, pelo mesmo, e sem modificar o mesmo, sem determinar o mesmo na sua condição de outro, na sua condição de não mesmo, de objeto, né? Ou seja, sem introduzir no mesmo a sua alteridade. Então é como se a inteligibilidade doasse sentido ao objeto sem que o objeto doasse sentido ao mesmo, ao pensamento, à consciência. Isso é muito diferente do que faz, por exemplo, o movimento dialético, né, onde o outro, por negação, muda, altera o mesmo, determina o mesmo a partir de uma negação pela qual ele se apresenta. Né? O não mesmo, o outro, determina o mesmo por negação. Isso é dialético. A dialética tem um movimento de determinação pelo outro, e a fenomenologia não. É isso que o Levinas está marcando aqui. O objeto, o fato da representação, que como ele está chamando o objeto, não determina a consciência que lhe empresta sentido. Uma citação no parágrafo 219, de Totalidade e Infinito. Eu cito: a alma é alguma coisa de divinatório, segundo a expressão de Platão. Há uma liberdade absoluta, criadora, anterior ao aventuroso cometimento da mão que se arrisca em direção ao objeto que persegue. Porque para ela, pelo menos a visão desse objetivo já abriu uma passagem, já se projetou. A questão aqui é central para Levinas, é o fato de que o objeto pela representação, o objeto enquanto representação, é redutível a uma obra do pensamento. A metáfora da visão aqui é fundamental, né? A visão, a luz, o sol que ilumina fora da caverna, é uma metáfora que persegue a fenomenologia, né? Diferente, por exemplo, de uma outra metáfora que aparece mais no medievo, que é a questão da voz. A voz são as duas grandes metáforas com as quais a inteligibilidade lida com o mundo, né? Seja a visão, a visada, que aqui aparece como visada pela fenomenologia, seja a voz da consciência, a voz divina, a voz que também representa, de alguma forma, o mundo diante de uma inteligibilidade. Então, essa citação marca para Levinas o fato de que o objeto, enquanto um dado de representação, se reduz à obra do pensamento. Quer dizer, o realismo que a fenomenologia se abre enquanto exercício mesmo da consciência, enquanto ato da consciência, é um realismo que traz o objeto, vamos dizer, enfraquecido por ser uma obra do pensamento, por ser redutível ao próprio pensamento.
Por outro lado, a gente sabe, né, com a quinta meditação cartesiana do Husserl, que o outro, outrem, o outro rosto, não está à mercê da representação. Né? O Husserl, a quinta meditação, é o lugar mesmo onde outrem é convocado, a fenomenologia, né? E é dispensado de um lugar representacional. Outro não é passível de representação, porque o outro não é um objeto do mundo, não é como os objetos do mundo. O outro é precisamente ego, como eu, é um alter ego, um outro ego. E como tal, eu e o outro nos encontramos, portanto, nessa mesma condição, que é a condição do mesmo frente à representação dos objetos do mundo. Então estamos juntos, eu e o outro. O outro não é um objeto, mas é um outro eu, que como eu se encontra frente ao mundo em representação, para a representação do mundo. É assim que o eu da representação e outrem, como o outro eu da representação, é como uma espécie de passagem natural do particular para o universal. E aqui é onde Levinas convoca, ele sempre faz esse movimento junto ao diálogo com a fenomenologia, de uma espécie de convocação do idealismo, né? Porque se o eu da representação é essa passagem, se a representação enquanto consciência intencional, né, no trato com o mundo, é essa passagem do particular do mundo para uma instância universal do mundo, esse pensamento universal é, portanto, segundo Levinas, segundo a leitura que Levinas faz do idealismo, um pensamento em primeira pessoa, no eu. É esse o ponto. Então, o pensamento universal, isso é muito Levinas, isso é uma constante, né, da argumentação levinasiana. O universal é um pensamento em primeira pessoa. E é nesse sentido que ele está se aproximando do idealismo, né, segundo o qual o que se constitui para o pensamento idealista, para o idealismo, o que se constitui, o que se determina, dissolve-se na obra do pensamento e assim entra no eterno. Diz Levinas, a criação idealista é a representação. É quando ele faz a identificação final do idealismo com a fenomenologia husserliana, né? A criação idealista é a representação fenomenológica. Só que aí a gente começa a entrar com a distinção que é pela fruição, né? É o divórcio, é o momento do divórcio com a fenomenologia e o idealismo, que é exatamente o que ele está chamando a atenção desde a parte A dessa segunda sessão, né, de totalidade infinita. A fruição, embora ela também esteja, de certa forma, desligada das condições concretas, né, porque como a gente viu, a fruição ela tem um caráter de independência, né, no seio de dependências, né, a gente viu isso na sessão passada. Fruir o mundo é, de certa forma, ter uma soberania sobre o mundo, porque ao mesmo tempo que eu dependo do mundo, que eu necessito do mundo, eu necessito do pão que eu como, eu necessito do ar que eu respiro, mas ao mesmo tempo eu posso me libertar dessa dependência, que seria servil, no sentido hegeliano mesmo, né, de dependência do mundo. Eu posso me tornar um soberano através da fruição, porque eu fruo, eu tenho essa independência que é própria do psiquismo, é própria de uma aparição posicionada, de um eu, fruir da minha forma o pão que eu como, o ar que eu respiro. Né? Então, embora a fruição tenha esse caráter de desligamento das condições concretas, ela se apresenta numa estrutura totalmente diferente da representação mesma. Então, a fruição, esse é o ponto principal dessa parte, ela não é uma representação, ela não segue um movimento de relação com o mundo tal como a representação segue. A fruição é um outro movimento de relação com o mundo, que é exatamente com essa fruição, com esse outro movimento de relação com o mundo, que o Levinas vai divergir tanto da fenomenologia de Husserl quanto do idealismo.
Então, o Levinas se concentra naquilo que me parece é o núcleo dessa letra, né? Dessa parte da seção 2, que é o corpo nu e indigente. Por esse corpo que eu sou, que o psiquismo toma forma, uma forma sem forma, como a gente vai ver, esse corpo que é nu e é indigente, ele afirma para a filosofia levinasiana justamente a exterioridade, né? E uma exterioridade que não é constituída, que é irredutível a qualquer representação e que se coloca na existência antes de qualquer afirmação ao seu respeito. É uma exterioridade resistente não só à totalidade, mas resistente também a qualquer teoria, que o Levinas chama de teoritismo, né? Com esse corpo nu, indigente, o Levinas parece querer recuperar aquilo que foi a intuição primeira da fenomenologia, da epoqué, né? Esse momento da epoqué, da suspensão, que o Russell acaba abandonando, acaba incorporando a uma consciência intencional, que faz parte da crítica que o Levinas faz, né, nesse primeiro momento da sessão, né? Mas ele recupera esse corpo nu e indigente, que é dado à fruição, como uma primeira intuição fenomenológica, né? A de que se assume uma exterioridade, que se volta a ela, que se endereça a ela, por uma relação, portanto, em que a consciência determina os objetos, mas que ao mesmo tempo é determinado pelos objetos. Eu cito: como se um pintor se apercebesse de que provém do quadro que está a pintar. Fecha aspas, isso é uma citação do Levinas, uma analogia, né, o que ele está chamando a atenção como uma fruição de um corpo que determina os objetos e por eles é determinado, e que está no parágrafo 227. O fato da vida, e é aqui que a gente não está mais na primeira percepção, na primeira noção herdeira da fenomenologia, né, da vida que eu vivo, mas do fato da vida. Agora é a fruição que está em jogo a partir desse corpo no indigente. O fato da vida é que essa exterioridade, então deflagrada por esse corpo, extravasa o sentido dado, intencional. E é onde o eu, que é o começo absoluto, né, a gente sabe que é essa assunção da existência enquanto existente é o eu, é o psiquismo, essa exterioridade extravasando, portanto, um dado intencional, um sentido da consciência, aparece esse eu que se encontra, portanto, suspenso no não eu. Embora por vezes volta-se pela necessidade a jogar o jogo do pensamento constituinte. Eu cito novamente o Levinas. O real que eu mordia assimila-se. As forças que estavam no outro tornam-se as minhas forças e com isso tornam-se eu. Quando o Levinas parte, portanto, para essa exterioridade que o corpo nu deflagra, né, ele percebe que então mais claramente o jogo da interioridade. Nesse jogo da interioridade, portanto, que frui um mundo que é exterioridade, desenha-se uma segunda noção fundamental nessa parte, que é a noção de meio. Um meio a partir do qual as coisas do mundo chegam à fruição. Então tem uma instância aí da exterioridade que não se confunde com os objetos representados, tomados, de certa forma possuídos por uma consciência intencional, mas é uma exterioridade que vai se apresentando como um meio, a partir do qual as coisas chegam à fruição. Esse meio é uma espécie de espessura, e eu me lembro aqui imediatamente do poema do João Cabral de Melo Neto, O Cão Sem Plumas. Na quarta parte do Cão Sem Plumas, que chama O Discurso do Capibaribe, o Cabral vai falar do espesso. O que é o espesso?
é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida, esse poema do João Cabral de Melo Neto. E numa parte ele diz, do discurso Capibaribe no Cão Sem Plumas: aquele rio é espesso, como o real é espesso, espesso por sua paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas. Esse espesso de que fala Cabral, muito próximo do meio, ou como o Levinas vai chamar, do elemental. O meio, ele não é algo possuível, como as coisas seriam ou são, né? As coisas têm esse aspecto formal de serem possuídas para serem fruídas. O meio, ele não é possuível. O meio é a terra, o mar, a luz, a cidade, o rio do Cabral. Levinas chama esse âmbito do não possível ou do não possuível, do não possível ser contido, né, o ser envolvido. Ele chama precisamente esse meio de o elemental, ou às vezes o elemento. Né, ele diz uma imagem que ele traz para essa espessura do elemento. O navegador que utiliza o mar e o vento domina esses elementos, mas nem por isso os transforma em coisas. O elemento de que diz o Levinas, o elemento de que diz ele na sua espessura, é como se fosse um conteúdo sem forma. A espessura é um conteúdo sem forma. O meio é um conteúdo sem forma. Por exemplo, a espessura do mar e do campo, a superfície. A superfície do mar e do campo, a frente do vento. Tudo isso que não se dá em forma, mas que se dá diretamente como o informe, ou para a gente não confundir aqui com o bataille, porque é um sentido de exterioridade muito precisa para Levinas, né? A frente do vento. Isso ele está chamando de elemento, de elemental, de meio, a superfície do mar e do campo. Desdobram-se, portanto, na sua própria dimensão. E então é que podemos conferir a ele, a esse elemental, uma vizinhança com o rosto do outro. Muito cuidado com essa vizinhança, porque isso é uma sutileza, né? Nada se confunde com o rosto, né? O rosto é o infinito, o rosto é outrem. Mas quando ele traz esse elemental dessa forma, como um conteúdo sem forma, ele toca no que talvez a gente possa entender como rosto, que virá na próxima sessão, né? Que virá na sessão 3, que é algo que é inconvertível em forma, né? Que qualquer que seja a forma, seja uma largura, seja um comprimento, seja traços, né? A espessura não é forma. No poema do Cabral de Melo Neto isso fica claro, né? A ideia da espessura não é de volume. Por isso aqui eu me lembro desse poema, eu acho que tem muito a ver com o que o Levinas está chamando de atenção. Então, a espessura de que fala o Cabral, ela foge da forma, não é volume. E tampouco o elemental e tampouco o rosto né? Não se confunde com traços o rosto, assim como o elemental não se confunde com uma largura, com um comprimento, com um volume. Ao contrário, estende-se a face do elemento, do elemental, como única, uma face única, de modo tal que eu não posso dar a volta, eu não posso ver um perfil, porque não há perfil, e nem o avesso, e nem qualquer outro ângulo que eu possa confundi-lo com um objeto, né? Aí está a vizinhança com o rosto. Diz o Levinas: no elemento nada acaba, nada começa. Então a vizinhança com o rosto se apresenta também como um traço, um vestígio do infinito, no sentido de que a espessura da existência enquanto meio do qual o eu frui o mundo, não começa e não termina, não tem fronteiras, não tem limites, não tem forma. E no entanto, diferentemente do rosto, é onde eu mergulhamos no elemental.
Não mergulhamos no rosto do outro, mas mergulhamos no elemental, no meio que é elemento. E quando eu mergulho nesse meio, eu encontro a casa, um domicílio, diz o Levinas, né? A velha metáfora da casa. O domicílio, uma espécie de apropriação primeira. Então, embora o elemental, o meio, não seja apropriável, possuível, é no mergulho que eu dou nele que eu encontro uma apropriação primeira. E que torna possível para Levinas essa apropriação, e só nesse sentido, uma vida interior, uma interioridade. O meio separa-nos, assim, do infinito e da totalidade. Esse meio elemental, então, que o Levinas encontra o humano, o homem, o ser humano. E é um humano que está a meia distância do homem natural russoniano, né, o homem da espontaneidade desinteressada, de Rousseau, né, o selvagem, um bom selvagem. É um homem que está talvez a meia distância desse homem selvagem, da espontaneidade desinteressada do Rousseau, e a meia distância também do excesso do Bataille, né, o homem que é atravessado pelo excesso, a realidade humana como que é atravessado por esse excesso. Então é um homem, o humano que encontra Levinas, ele está um pouco meio à distância desses dois homens, russoniano e batailleano. Assim, o Levinas define o humano como aquele que está mergulhado no elemental. Ele, cito o Levinas, frui sem utilidade, em pura perda, gratuitamente, sem remeter para mais nada, em puro dispêndio. Aqui a gente ouve um pouco o eco do Bataille, pela ideia de dispêndio, né? Mas é um mergulho cujo excesso é absorvido pelo próprio fruir. Então de tal modo que não se apresenta como excesso, né? O excesso em Levinas, ele não aparece por aí, pelo fluir. Né? Se a gente pensa o excesso como excedente, ele é justamente o salto à transcendência que não se dá aqui, no fluir e no elemental, mas se dá exatamente na relação ética. Mas aí é uma outra conversa com o Bataille. Aqui, nesse mergulho no elemental, esse dispêndio ele tem uma gratuidade tal que está um pouco à distância do homem batailleano, do homem lacaniano também. O mergulho no elemental em Levinas, ele é um mergulho não sistemático, não organizado de ocupações e gestos, que fica também numa distância média e semelhante, tanto da ideia de infinito, que seria esse salto à transcendência, como a ideia de uma interioridade do cogito. Então, o mergulho no elemental também encontra uma meia distância entre uma exterioridade absoluta e uma interioridade consciente, da consciência, né, do próprio cogito. Nessa fruição, e a despeito, portanto, da finalidade e da tensão que ela coloca o homem, a relação com o outro não é uma relação contraditória. Quer dizer, o Levinas diz, eu não sou contra os outros na fruição e no mergulho no elemental, mas eu sou inteiramente surdo ao outro. Nesse sentido, Levinas está mais próximo de Marx do que de Heidegger. Não no sentido da surdez ao outro, mas no sentido da fruição no elemental. O Levinas traz nessa parte, né? É curioso verificar que Heidegger não toma em contradição a relação com a fruição. É como se o Dasein nunca tivesse fome. A comida, para Heidegger, só pode ser interpretada como utensílio no mundo de exploração. A comida não tem um valor, uma espessura, vamos dizer, né? A comida não... O Levinas fala isso, né? Como se o Dasein não tivesse fome. Por outro lado, em outro momento, ele traz a filosofia marxista nesse aspecto da fome. Ele diz que Marx foi o pensador que calou o sermão, a hipocrisia de todo sermão, com a verdade da fome e da sede.
Nesse sentido, ele está muito mais próximo de Marx, né, pelo peso e pela espessura, que é uma palavra que a gente está usando aqui junto com o Cabral, com o poema do Cabral, né, para esse mergulho no elemental. Ele está mais próximo por essa espessura de Marx do que do Dasein quase que etéreo, no sentido da fruição, para Heidegger, né, o Dasein heideggeriano. Então esse mergulho, esse elemental, esse meio no qual eu fruo, se apresenta como a Terra, né? A gente pode trazer até uma discussão aqui com Gaia, enfim. A Terra onde eu me encontro, diz o Levinas, é a partir da qual acolho os objetos sensíveis ou me dirijo para os objetos sensíveis, basta-me. Isso é uma citação que está no parágrafo 244. A Terra basta-me. Fruo desse mundo de coisas como de elementos puros, sem pensar neles, como de qualidade, sem suporte, sem substância, mas como uma espécie de absoluto, de uma antiguidade irrepresentável, em que a sensibilidade apenas se encarrega da estreiteza das coisas. O ser humano nesse contexto, né, porque é nele que aparece o humano para Levinas, né, o humanismo levinasiano se encontra justamente nesse meio elemental. O ser humano não se encontra, portanto, num mundo absurdo, como que jogado à existência. E isso uma confrontação direta com Heidegger, né? Ele usa inclusive o termo em alemão. O ser humano não se encontra num mundo absurdo, onde seria geworfen, jogado, né? Geworfen. Ele usa o termo alemão e a ideia é direta de Heidegger, para onde o ser humano é exatamente o ser aí, jogado na existência. Mas a fruição nesse mundo que, portanto, não é absurdo e, portanto, não é arbitrário, né, mas é dado a fruição, é dado a sensibilidade, né, no meio do caminho de uma relação ética e de uma interioridade pensante. Essa fruição, e esse é o último aspecto que o Levinas traz nessa parte, né? Ela não oferece um futuro, porque ela não oferece uma segurança. A fruição não é um lugar de consolidação do humano, embora seja o lugar de acolhimento do humano. Ele não é o lugar de segurança, de solidificação de uma condição humana. O elemental em que eu habito e fruo, diz o Levinas, está como que na fronteira de uma noite, que é como o Levinas vai chamar a existência heideggeriana, que ele chama de Iliá, no francês, simplesmente do verbo haver, né? E é uma existência, é uma fronteira de uma noite, né, que ele está, por fim, caracterizando, fechando essa parte sobre o meio, sobre o elemental. Ele caracteriza como essa fronteira de uma noite, portanto, de uma existência sem existente. É como se o elemental prolongasse na existência de forma impessoal, né? É isso que o Levinas chama, no último momento, nessa última parte, como o formato mítico do elemental. E aqui o mítico não é no sentido de uma narrativa, mas é o mítico como uma maneira de existir sem aparecer. Quer dizer, é uma maneira de existir, e ele confunde com a própria existência, mas sem existir de modo fenomênico, né? E aí eles resgatam um pouco antes, já anunciando, né, uma referência a Kant e as coisas em si kantianas, né? Ele fala, esse foi o mérito de Kant ao postular as coisas em si, exatamente para evitar o absurdo das aparições sem que nada apareça. Quer dizer, o Levinas está chamando a atenção para o fato de que, ao manter as coisas em si, superando uma fenomenologia do sensível, Kant ele reconhece que o sensível, ou a coisa em si, como ele chama, de certo modo aparece, porque de certo modo existe.
é pensável, né, no vocabulário kantiano, né? Eu especulo, eu posso especular, então de certa forma isso tem uma existência, porque tem uma certa aparição. Mas esse é o ponto caro a Levinas, mas é uma aparição sem que haja aparição de fato, sem que haja uma representação. E é assim que ele retoma Kant de uma forma cara a fechar o assunto que ele começa nessa parte, né? Sem que haja uma aparição fenomênica, sem que haja uma representação, a coisa em si kantiana aparece sem aparecer. E é exatamente isso que ele está chamando do formato mítico do elemento. É um aparecer que não aparece, né? Nesse sentido que ele está trazendo essa palavra mítica, e não no sentido da narrativa, de forma alguma, né? No sentido de uma aparição que não se completa enquanto tal. E assim ele fecha essa parte B, e a próxima é uma parte C, que é uma parte muito curta, que a gente vai ficar pouco nela, e a parte D finalmente é onde ele vai pensar sobre o trabalho.